Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo à nossa 13ª aula do curso Bases do .NET em C#. E na aula de hoje a gente vai continuar o assunto sobre os projetos do Visual Studio 2015 e vamos falar sobre Web API. Eu sou Ranieri Silva e você está em Como Programar Melhor. Acessando o nosso site comoprogramarmelhor.com.br, você pode obter os links adicionais, documentos adicionais e também as fontes das aulas, inclusive da aula de hoje. Então, vamos lá diretamente à definição de Web API, que é a tecnologia da Microsoft que possibilita a criação de aplicações REST, ou serviços REST. Você pode estar se perguntando, cara, eu vi isso aí em WCF. WCF também podia colocar aplicações REST, podia criar aplicações REST, realmente. Mas o Web API ele foi feito especificamente para isso, não incluído. Como você se lembra, WCF, a gente pode colocar um monte de coisas, vários protocolos ali dentro. Agora o Web API não, ele é feito para REST. Então por isso ele tem uma série de funcionalidades voltadas para isso. REST é um dos protocolos mais utilizados atualmente para a criação de serviços. E eu listei aqui alguns motivos, somente esses motivos. Basta. Primeiro é a simplicidade. É muito simples a gente trabalhar com REST. Outra coisa que é a facilidade de uso. Então, se ele é simples, ele realmente é fácil de usar. Uma outra coisa é que ele é leve, ele é muito leve. A gente não precisa ter uma infraestrutura em cima de outro protocolo, e assim vai. Não. O protocolo REST, a gente vai ver aqui a definição dele agora, que inicialmente é uma sigla, quer dizer Representational State Transfer, ou estado de transferência representacional. Um protocolo de comunicação muito usado em serviços, criado no ano de 2000 por Roy Fielding. Ele foi criado exatamente sobre uma camada bem fina com o protocolo HTTP, de maneira a aproveitar toda a infraestrutura desse. Então, assim, um protocolo HTTP ele é muito extenso, ele é muito utilizado hoje, qualquer página web utiliza, qualquer browser hoje utiliza o protocolo HTTP para fazer a transferência dos arquivos, das páginas. Ok. Mas esse Roy Fielding, ele pensou que isso poderia ser mais específico, digamos assim, porque o HTTP é muito abrangente. Então, vou colocar uma coisa assim mais específica e vamos fazer ele trabalhar com serviços. Vai ser interessante porque eu não preciso, na época já deveria existir, eu não estou lembrando agora, outros protocolos como SOAP. São protocolos que são feitos através do HTTP, transferidos por HTTP, mas eles ainda utilizam uma outra infraestrutura para se comunicar entre as aplicações. Então, no caso do SOAP, é um XML. A gente tem aquele WSDL, que tem a definição de todo o serviço e assim vai. Então, uma especificação além. Agora, para o REST, não. O REST é aquilo ali, é HTTP, e ele dá nome aos bois. Então, o protocolo é muito utilizado. Então, o que eu posso falar para você? Você utilizando o REST, você vai passar a entender muito melhor o protocolo HTTP. Características. A primeira que eu posso falar é que é uma camada bem leve logo acima do HTTP. Baseado em recursos e ações. Muito interessantes aí. Grave aí, nota mental, baseado em recursos e ações. Utiliza largamente verbos. Como eu falei, ele é muito próximo do HTTP, que utiliza os verbos. A gente viu aí em aulas passadas, quando a gente falou sobre ASP.NET e MVC, e a gente viu esses dois verbos aqui, que são muito comuns, o GET e o POST. O GET para obter informações do servidor e passar para o meu browser ou cliente, e o POST para eu passar do meu cliente informações para o servidor. Então, um é a recuperação e o outro é um envio de informações. Existem outros, mas esses aqui são os mais conhecidos, os principais, digamos assim. A gente tem também um quarto, que é a vinculação de recurso. Um recurso pouco utilizado. Não é muito utilizado em aplicações REST, serviços REST que eu tenho visto por aí, não. Mas é um serviço muito interessante. Uma funcionalidade, característica muito interessante. Facilita a utilização por cliente JavaScript. Cara, isso aqui é muito legal. A gente tem muitas aplicações hoje em dia, né? Tá moda se programar em JavaScript. Mas, assim, realmente não tem mais como voltar. JavaScript é a programação do lado cliente do browser. Ela é utilizada em praticamente todos os sites hoje. Então, a gente trabalhar com uma coisa que facilite isso é muito bom, é muito bom. É claro que o REST sozinho ele não vai fazer o trabalho
de facilitar. Mas o REST, normalmente, ele anda com uma outra tecnologia mais nova também, chamada de JSON, que foi feita e criada especificamente para tráfego de informações para o cliente JavaScript. Então é muito mais fácil a gente consumir um JSON do que um XML, por exemplo, via JavaScript. Sentido do REST. Eu posso dizer que o sentido do REST é dar sentido ao protocolo HTTP, preparando-o para um uso real em serviços de alto tráfego. Engraçado, né? O HTTP ele tem um sentido muito abrangente. Agora, com o REST, ele tem um sentido mais focado. Ele é bem mais focado, é bem diferente mesmo. Então, digamos que a necessidade surgiu, eu acho que o cara que implementou isso foi muito feliz, porque ele aproveitou uma infraestrutura que já existia, um protocolo que já existia, e deu um sentido, digamos assim, mais específico no caso de serviços. Muito legal isso aí, muito legal mesmo. Tá? Importante que o nosso tipo de projeto Web API vai gerar uma DLL, mas não somente uma DLL. A gente vai ver isso aqui na prática. Tem uma série de outros arquivos. Eu coloquei o principal, o arquivo principal. E aqui a gente tem um template também, ele fica dentro do subgrupo Web, e o item lá é ASP.NET Web Application, assim como Web Forms e ASP.NET MVC. Aí, uma arquitetura de uma requisição Web API. Como você vai ver aqui, é muito parecida com outras arquiteturas que a gente viu. Então a gente tem um usuário, uma aplicação cliente, que pode ser um browser, inclusive, executando uma URL, vai acessar o servidor que está rodando o IS, e o IS vai mandar para a Web API processar. Essa Web API ela está rodando sobre a plataforma .NET, vai processar e vai retornar lá XML, JSON, qualquer coisa, imagem, HTML e assim vai. Ok? Isso aqui é muito importante. Eu tenho já repetido essa arquitetura aqui com algumas mudanças ao longo do nosso curso. Mas por quê? É para ficar bem assim gravado na nossa cabeça o que acontece quando a gente faz uma requisição. Vantagens do Web API. Simples. Outro, trabalha com convenção ao invés de configuração. Da mesma maneira que a gente trabalhou e a gente falou no ASP.NET MVC, a gente vai ter isso aqui também, tá? Muito importante. Uma outra coisa que é muito fácil de consumir em outras aplicações, como eu falei aí, inclusive o JavaScript. Uma outra coisa que é altamente personalizável. Cara, você pode colocar muita informação, você pode mudar a rota. Pô, é muito legal, tem muita coisa interessante aqui. E ele é self-hosted, ou seja, não necessita do IS. A gente pode hospedá-lo num console application, por exemplo. E permite construir aplicações realmente distribuídas, assim como os outros serviços. Esse aqui também vai possibilitar que a gente faça isso. Agora, vamos direto ao nosso mão na massa. Vamos lá? Agora, aqui na nossa área de trabalho, a gente vai abrir o Visual Studio 2015, agora abrir a nossa solução. Solução agora tem todos os nossos projetos que a gente fez até então, inclusive o MVC da última aula. Então vamos clicar aqui, botão direito, Add New Project, aí vai abrir o template do Visual Studio, vamos deixar ainda lá naquele ASP.NET lá, vamos colocar aqui o nome win.web API e confirmar. Aí aqui a gente deixa selecionado somente no Web API, engraçado que ele vai deixar marcado MVC, a gente não consegue desmarcar, ó, e o Web API, deixa o resto todo desmarcado, inclusive sem autenticação. E confirme. Agora o Visual Studio vai fazer o trabalho dele e vai criar as nossas páginas, criar a nossa estrutura da nossa aplicação. Como você pode ver, esses tipos aí são bem interessantes, os tipos web, que ele sempre cria essa página aqui estática. Muito legal isso aí. Ajuda a gente quando a gente está iniciando. Então a gente tem aqui algumas pastas, todas elas são parecidas ao ASP.NET MVC, então não vou entrar em detalhe. Agora eu vou me ater a essa aqui, Route Config, Web API Config, essas classes. Controles, a gente tem dois aqui, Home e Values. E Views, a gente tem a Index. A gente já viu o que significa isso aqui. Vou fazer o seguinte aqui. API de minificação. Faltou o M, né? Só isso aqui que vai ter essa nossa view. Então, vou colocar uma coisa aqui um pouquinho melhor. P
Vou colocar um style aqui. Colocar uma margem top de 20 pixels. Pronto. Só isso aqui, mais nada na minha view. Interessante a gente observar que ele tem uma view, mas pô, estou trabalhando com serviço. Para que, cara? Eu tenho isso aqui, eu tenho o route config, é o mesmo do ASP.NET MVC, ela é igualzinho, cara. Aqui tem um controle, o action, parâmetro opcional. Aqui eu tenho só o index, né? Não tenho os outros. Vou até tirar esse viewbag aqui, title, ok? Então, para que isso aqui? Vamos colocar aqui e vamos executar. F5, ele vai abrir o Chrome, né? Vamos lá. Então, chegamos aqui. O que ele vai fazer? Ele mostrou aqui alguma coisa aqui, ó, API de minificação. Ok, né? Ele mostrou alguma coisa aqui. Mas é a nossa página. Imagina que essa página aqui é uma página para mostrar a nossa API para o mundo, para algum desenvolvedor. Então, ele já fez isso para a gente. Então, tem todas as outras características do ASP.NET MVC, como a página de layout. Está vendo aqui que eu coloquei nada na minha index. Vamos lá olhar rapidamente aqui. Coloquei nada, só tem aquilo ali. E, ainda assim, ele colocou um cabeçalho e um rodapé, por causa do nosso layout. Ok. Então, isso aqui é só para a gente entender por que a Microsoft colocou isso aqui no projeto padrão dela. Agora, aqui começa a brincadeira mesmo. Aqui a gente tem, diferentemente do outro, a gente tem API.controller. Um controller normal, um controller de MVC, ASP.NET MVC, é da somente controller. Esse aqui não. Para um web API tem API controller. É diferente. Isso aí é a diferença, basicamente é a diferença que a gente tem aqui. E é claro, a gente não vai retornar, normalmente ele vai retornar views, né? A gente vai retornar informações. Um pouquinho diferente. Então, o que eu quero fazer? Eu vou criar um aqui, vou alterar isso aqui, origem.html. Eu vou colocar aqui destino.html. Nada aqui. Não quero mais retornar nada. Vou deixar esse post aqui para daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos tirar esse aqui. Value. Estou ruim de digitar hoje. Então vamos lá. O que eu vou fazer com isso aqui? Novamente, F5. Então apareceu aqui. Só que não dá para eu testar, propriamente dito. Não é muito legal testar desse jeito aqui não. O que eu vou fazer? Vou acessar aqui uma nova página do Google Chrome, Apps, Web Store, e vou procurar uma aplicação, um plugin muito legal mesmo. Postman REST Client. Ele vai mostrar aqui, usar no Chrome. Então, é isso mesmo. Baixa essa extensão para mim, por favor. Está baixando aí a extensão. Ok, agora ele vai instalar e vai colocar um ícone aqui. Daqui a pouquinho, já já. Pronto. Vamos acessar, clica nela. Aí ele abriu aqui para a gente. O que eu quero? Copiar isso aqui para cá. Agora eu vou chamar a minha função. Aí para isso eu preciso olhar aqui a rota. A rota é um pouquinho diferente do MVC. A gente tem aqui, essa é a rota padrão, é claro. API, o nome do controller e o ID. Então vamos lá. API com o nome do controller. Velos, que nome esquisito, né? Eu vou mudar isso aqui. Velos. ID. Eu tenho algum ID naquilo ali? Não. É um método que? Um método get. Então vou deixar aqui e olha, ele retornou aqui. Ele retornou isso aqui, desse jeito aqui, é um vetor, tá? É a forma do JSON de dizer que aquilo ali é um vetor. É um vetor de 2 elementos, origem e destino. Pronto, simples, muito simples, né? Vamos agora, vamos mudar o nome desse controle, que isso aqui é muito ruim, muito esquisito. Velos.controle. Colocar minificador. Pronto.
Pergunta ali se quero mudar o nome da classe. Claro, quero mudar o nome da classe. O que eu vou fazer agora? Vou exibir aqui de novo. Vamos lá? Beleza. Deixa eu fechar esses outros aqui. Deixar só o Postman. Se eu fizer isso aqui, ó, disse que não existe. Por quê? Porque eu mudei lá o nome do controle. Então, vou colocar o nome do controle normal. Ele, opa, retornou a mesma coisa. Retornou aquilo que eu precisava. Beleza. Isso aí é só para você ver a diferença lá na chamada, tá? Agora a gente vai fazer mais uma coisa. Rapidamente. Vamos olhar aqui. Vamos criar um outro método. Esse aqui vai se chamar get também. Só que ele vai retornar somente 1. E aqui eu preciso do ID. O ID vai ser digamos que a posição daquele vetor ali. Então, vou colocar aqui uma lista, var lista, e eu vou retornar a posição. Ok? Esse aqui é um pouquinho diferente do outro, porque eu preciso do ID e ele vai me retornar um desses itens ali. O primeiro ele vai me retornar todos. E esse aqui ele vai me retornar somente um. Esse aqui, baseado no ID. Vamos lá, F5 novamente. Vamos lá olhar o que tem aqui. O antigo continua funcionando. E se eu quiser colocar o novo, ele vai fazer isso aqui. 0, ele vai me retornar o primeiro. Porque é um vetor baseado ele inicia em 0. 1, ele vai me retornar o segundo. E se eu colocar qualquer número acima disso, o que ele vai fazer? Vai dar uma exceção, porque eu não tratei essa exceção. Olha, isso aqui é terrível. A gente nunca pode deixar acontecer uma coisa dessas num serviço. Isso aqui, um atacante, facilmente, ele detectaria um erro bem grosseiro da nossa aplicação e mostraria... A nossa aplicação está mostrando coisas que não devia. A gente disse aqui, o método... o fonte, a linha do fonte. Olha, isso aqui é uma brecha de segurança monstruosa. Eu só mostrei isso aqui para a gente ficar ciente que não é uma prática boa. Então, a gente tem que tratar de alguma maneira essa informação aqui. A gente não pode deixar simplesmente isso aqui aberto. Se a gente chegar aqui, tá? Sabendo disso, agora a gente vai fazer alguma coisa aqui, né? A gente não pode deixar aquela exceção estourando lá fora. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vou fazer isso aqui. Vou mudar isso aqui. If lista.count, se a lista for maior do que o ID, então vou retornar aquele ID ali. Então vou return, se não, eu vou retornar outra coisa. Eu vou fazer. Eu posso fazer isso aqui, Eu posso http, response message. O que eu vou retornar? Eu vou retornar bad request, por exemplo. É claro que vai dar erro porque eu estou esperando retornar uma string. Aí, por causa desse aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Request.createResponse. Vou colocar aqui o tipo. O tipo http status code. Eu vou colocar o status code ok. E eu vou colocar a lista. Ou melhor, o item. Beleza. Então, se for maior, eu vou retornar aquilo ali. Se não, eu vou retornar aquele bad request ali. F5. Vamos aqui agora. Vamos olhar. O 0 vai continuar saindo corretamente. O 1, vamos ver, corretamente. O 2, antes causava uma exceção. O que vai causar agora? Retorno aqui 400. Isso aqui é bem melhor. Isso aqui é muito melhor da gente informar para o usuário. Olha só, foi errado, né? Eu poderia até colocar alguma informação aqui, adicional, o que aconteceu, mas de uma maneira que o usuário da minha API ele veja aquilo ali. Eu não quero expor um erro, um problema da minha API. Isso aqui é muito importante da gente fazer enquanto a gente está
criando a nossa própria API. Agora, uma outra última coisa aqui é para a gente criar um post. O que eu vou fazer? Post é um pouquinho diferente, muito pouco também. A gente vai fazer aqui. Post, ele está aqui. Ele está pelo... Todos esses outros aqui estão pela URL. Esse aqui não tem nada na URL, esse aqui já tem, né? Esse aqui não, é pelo corpo. Então, troquei aquilo ali, excluí, né? Mudo aqui. E aí eu vou ter que colocar no corpo dele, o que eu quero colocar? Somente teste post. Ok, então, send. Opa, não posso mandar porque é um text plain. Poxa, que coisa esquisita, né? Não, isso aqui é um text plain. Vamos olhar aqui o header dele. Eu tenho alguma informação aqui? O que eu estou mandando aqui dentro desse raw? Aqui, desse texto aqui. Estou mandando um JSON, estou mandando o quê? Bom, vamos usar isso aqui, ó. Content type application /JSON. Estou mandando esse JSON, não estou mandando. E agora? Ahá! Agora ele passou aqui. É null porque eu não passei o nome dele, né? Mas ele chegou ali, exatamente. Olha que engraçado, né? Algumas informações a gente precisa para a gente trafegar a informação, para a gente trafegar o serviço corretamente quando a gente está trabalhando com ASP.NET, o Web API. Para a gente fazer esse post aqui, a gente tem outras possibilidades, tá? Mas o padrão do Web API é trabalhar tudo com JSON. Então, mesmo eu tendo colocado aqui string, ele só chegou aqui quando eu disse que a informação que eu estou trafegando do meu cliente para o meu servidor era um JSON. Mesmo não sendo, olha aqui esse texto aqui, esquisito. Então agora vamos mudar um pouquinho aqui. Agora vamos trafegar um JSON de verdade. Value. Vamos um JSON de verdade. O breakpoint está lá ainda? Está. Send. E agora ainda está nulo. Olha que esquisito. Então tem algumas coisas assim que a gente pode não saber, não se lembrar e tal, mas é exatamente isso aqui mesmo. Isso aqui é o que a gente utiliza no dia a dia, tá? Então, até a próxima, hein? Muito obrigado, hein? Tchau, tchau!